Boa noite, dia 20 de julho de 2020, 8 horas e 56 minutos. Daqui a pouquinho a gente... Boa noite, Cristiane. Daqui a pouquinho a gente vai começar mais uma live. E hoje eu vou falar sobre essas incertezas, tudo bem? Sobre esses medos, essas incertezas que as pessoas estão passando. Agnes, boa noite. Desses momentos, né, que a gente está vivenciando hoje, tanta coisa acontecendo, e eu tenho presenciado assim, presenciado e vivenciado também esses medos, né, esses receios que vêm até nós nessas épocas de mudança, nessas épocas de incertezas. Isso tudo vai mexendo muito com a gente, né, vai mexendo muito com a nossa, com as nossas crenças, com como a gente se vê no mundo. O medo bate muito à porta da gente, porque vai mexer muito com a parte emocional, parte financeira, parte profissional. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Conversar sobre essas dificuldades que todos nós estamos passando, né? Eu digo todos nós porque eu também estou passando, evidentemente. As coisas estão acontecendo e não é fácil, é difícil, mas a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa encontrar novos rumos no meio desse caos econômico, financeiro, tudo isso está acontecendo. E como é que a gente lida com isso? Quais os caminhos que a gente pode trilhar nesse período aí tão conturbado, né? A gente falar de exemplos de coisas, de períodos que já aconteceram, seria fácil, seria muito lugar comum. Esse momento é um momento único, porque é agora que a gente está vivendo, é esse momento que a gente está vivendo, e a gente precisa encontrar uma solução de como lidar, né, com com esses sofrimentos, né, dessas mudanças, essas dificuldades, esses tormentos que cada um está passando, não só na parte emocional, mas principalmente na questão. E aí, como é que vai ficar? Né? Tem amigos aí que as empresas estão fechando, e agora estão na dúvida o que vão fazer agora. Outros tiveram corte de salário, o salário caiu, e aí como é que faz para manter as contas em dia, para manter a qualidade de vida? Então tudo isso, né, vai trazendo para a gente um desconforto muito grande. E a gente precisa conversar sobre isso, porque senão a gente se perde, né? E infelizmente, pelo menos no nosso país, infelizmente de um lado e felizmente do outro, né? A gente acaba se virando muito, né? É um país que a gente se vira nos 30, se vira nos 10, conforme for, mas pouco planejamento. A gente vai, as coisas vão acontecendo, a gente vai resolvendo aqui, resolvendo ali, né? Cobrindo aqui, cobrindo ali, e vai dando o seu jeitinho. Mas chega uma hora que a gente precisa planejar melhor as coisas, precisa ter coragem realmente de enfrentar as adversidades em todos os sentidos e escolher um novo rumo para nossa vida, para nossa existência, né? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Não é um assunto assim que as pessoas gostam muito de ficar ouvindo, mas é importante a gente refletir sobre isso. O que me levou a falar sobre isso, né? Justamente ouvir pessoas que próximo a mim, que estão enfrentando aqui essas dificuldades nesse momento de incerteza. Precisam criar um negócio, precisam criar uma forma de trabalhar, precisam pagar suas contas, precisam cuidar de suas famílias, estão com dúvidas. E aí eu fiquei pensando numa coisa que eu peguei um exemplo
comigo mesmo, né? Sou funcionário público, já há 30 anos como funcionário público, e esse ano a gente está passando uma situação meio estranha, né? E, que corre o risco da gente ter uma redução salarial em virtude de algumas coisas, de, de algumas questões conjunturais, vamos colocar assim. E aí eu fiquei pensando um bom tempo, quando veio essa notícia, eu falei, e agora? Como é que eu faço? Né? Se esse valor sair do meu salário, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? Comecei a entrar um problema aí, né, existencial, familiar. Falei, como é que eu faço para isso? Né? Porque eu não estava esperando, não estava preparado. Né? Como é que eu faço? Passei uns dias assim, refletindo, procurando entender como é que eu poderia lidar com isso. Até que eu pensei bem o seguinte, pô, eu estou pensando em não perder alguma coisa, eu não estou pensando em ganhar alguma coisa, né? Então eu estou pensando no que eu vou perder, mas não no que eu vou ganhar. E aí eu mudei minha forma de pensar. Falei, então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar situações para que eu ganhe, né? Financeiramente muito mais do que eu estou perdendo. E aí eu comecei a ver, né, a quantidade de coisas que eu tinha feito para mim, os meus planejamentos, aquilo que eu estou planejando para depois da minha aposentadoria, todo o meu organograma de atividades e tudo. E eu me peguei com um certo receio, com um certo medo de como é que de ser independente. Porque depois você trabalha 30 anos no mesmo lugar, no caso, né, mais de 30 anos no mesmo lugar, você fica um pouco, né, apesar de toda informação e conhecimento, você fica um pouco pensando, e agora? O que eu vou fazer no lugar novo? Então eu comecei a refletir, falei, então eu tenho que pensar não no que eu vou perder, mas no que eu vou ganhar. E eu vou ganhar experiência, eu vou ganhar jogo de cintura, eu vou ganhar oportunidades. Isso também tem a ver muito com o momento que ele está fazendo. Nesse tempo todo que eu estou fazendo minhas atividades em escolas, palestras e tudo isso, eu sempre tive a ideia de que o que tinha que aparecer era o trabalho, não eu, né? Então eu sempre fiz meu trabalho tirando fotos, filmando, sempre o trabalho, e eu praticamente não aparecia no trabalho. Aí eu falei, mas o trabalho ele existe porque eu que faço, né? Então eu tenho que aparecer, eu tenho que acontecer. E eu comecei a ver a quantidade de cursos, de aperfeiçoamento que eu fiz, e eu estava percebendo que eu corri o risco de jogar fora tudo que eu tinha planejado e preparado. E aí eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei há uns 5 anos atrás. Eu estava voltando para minha casa um domingo, aí eu estava vindo pela avenida principal aqui, perto da minha casa, pensando na vida, pensando nas coisas que eu ia fazer. Aí uma senhora que tinha feito o curso do time do emprego comigo, ela olhou na rua e falou, pô, professor, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo, o que você está fazendo aqui? Ela falou, estou esperando o ônibus, vou para minha casa, tudo. E ela começou a contar para mim o que ela tinha feito após o curso. Ela falou, ela tinha feito curso de congelados, tinha feito curso de tal coisa, que estava vendendo os congelados, estava fazendo isso, continuava fazendo o seu trabalho de diarista, me contou tudo o que ela estava fazendo. E ela olha para mim e pergunta, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Eu olhei para mim e falei, gente, eu não estou fazendo nada. Né? Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa, eu não podia ficar só na conversa, né? Eu precisava ir para a ação. E aí eu comecei a fazer uma série de mudanças no jeito de trabalhar, no jeito de fazer as coisas, e que me deu, né, um bom retorno. Foi aí que eu comecei a fazer outros cursos, fui fazer o curso de coach, PNL, tudo, enfim, tudo que eu tinha que fazer. E o engraçado é que eu encontrei depois a minha professora, né? A minha professora que deu aula para mim de coach, é uma amiga hoje, uma amiga muito próxima, e eu fui visitar ela e o marido dela, e a gente estava conversando, ela olhou para mim e falou,
Ed, passei uma situação que eu não imaginava que ia viver. Aí eu perguntei o que foi que tinha acontecido. Uma aluna chegou até ela e falou: olha, professora, eu montei meu escritório, montei minhas coisas, tudo, e eu queria retribuir aquilo que a senhora fez para mim, né, no curso, tudo, e eu vou doar uma quantidade X de cestas básicas e tudo para uma entidade que a senhora me direcionar. Aí ela olhou para mim, a minha professora, né, e falou: Ed, quando ela falou aquilo para mim, eu comecei a olhar e prestar atenção que eu também não estava fazendo nada. Eu vi uma aluna minha vir aqui mostrar o que ela estava fazendo e eu percebi que eu estava parada. Então até a gente que trabalha com esse negócio de desenvolvimento humano, sabe, trabalha falando, incentivando as pessoas a mudar de vida, a procurar um novo estágio de vida, nós também em algum momento a gente fica estagnado, né? E aí a vida vem e dá aquele chacoalhão para que a gente volte a ter energia para procurar colocar a vida novamente nos trilhos e estabelecer novas metas, novos objetivos da nossa existência. E essa pandemia, esse vírus todo, esse tempo todo de quarentena, que já não é mais quarentena, né? Já são mais de 100 dias, também serviu para colocar em dia os meus pensamentos, ordenar, colocar projetos novos, né? Como eu já disse antes, eu não tinha ideia nem vontade de fazer live, não era uma coisa que me atraía, mas acabei fazendo em virtude da quarentena e acabei gostando, acabei fazendo bastante nas redes sociais. Isso me deu um gás novo, me deu uma visão de vida nova, né? Comecei o grupo de terapia aqui com o pessoal, um grupo, estamos em 4, mas é um grupo muito legal, bacana, está funcionando bem, e a gente está trabalhando, né, de uma forma diferente. Mas eu vi também muitas pessoas aí que estão vendo a sua vida profissional e pessoal dar uma mudada muito grande e não estão sabendo muito bem o que fazer. Estão meio desconcertados, né? Estão meio sem rumo. E aí eu queria conversar com vocês, né? E fazer essa reflexão que eu mesmo fiz. Você está pensando no que você vai perder? Ou você está pensando no que você vai ganhar? Que é uma diferença enorme, né? Você está pensando no que você vai perder ou no que você vai ganhar? Uma outra reflexão também que a gente precisa fazer é: você está com medo do que os outros vão pensar? Se tiverem, né? Se verem você de repente saindo daquela vida sossegada, estável que você tem e caminhando para um caminho novo, porque a opinião do outro, por incrível que pareça, atrapalha muito a nossa vida, porque a gente fica muito preocupado com, nossa, o que os outros vão falar? O que os outros vão dizer? O que os outros, na hora que me verem nessa situação, o que vão pensar de mim? E isso tudo vai atrapalhando muito o nosso desenvolvimento, né? Vai atrapalhando muito o nosso caminhar. E eu preciso... a gente precisa aprender, né? Ed virou artesão agora, né, Edinho? É uma atitude nova, né? Uma profissão nova, uma situação nova. E isso é muito bacana. Então, a gente fica muito pensando no que as pessoas vão dizer, esquecem da gente como ser humano, aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo, né? Qual é o nosso caminho de vida e tudo isso. E eu preciso estabelecer um roteiro de vida para mim. Ontem eu estava... Hoje eu vou falar para vocês assim, um monte de citações, coisas que vieram na minha cabeça, que eu presenciei, porque eu acredito que seja legal para a gente conversar hoje, né? Trocar essas ideias um com o outro. Ontem eu estava assistindo um programa antiquíssimo, né? Que é um programa, o Mosaico na TV, que fala muito sobre o povo judeu, né? É um programa que eu assisto desde da época que o Henry Sobel, né, era na Gazeta, eu assistia com o Henry Sobel, participava do programa e tudo isso. Bom, aí uma das citações foi de um rabino, ele colocou uma coisa interessante, que ele falou: quando a gente está fora do nosso espaço, do nosso tempo e do nosso espaço, da onde nós pertencemos, nós nos sentimos perdidos, né? E a nossa vida não deslancha, as coisas não acontecem.
E no mesmo local onde a gente está, quando a pessoa que está no local certo, no momento certo, a vida dela acontece, as coisas acontecem, crescem, a vida evolui, tudo isso. Então muitas vezes a gente está no local errado, no momento errado. A gente está fora do nosso espaço. E a gente está às vezes fora do nosso espaço porque a gente quer fazer o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, e como os outros fazem. Só que não é meu tempo, não é meu espaço, não é ali que eu, não é aquilo que eu pertenço. Então eu preciso encontrar o meu lugar no tempo e no espaço. Eu preciso saber aonde eu estou situado, né? E encontrar o meu espaço. E esse momento que a gente está vivendo, a vida está convidando você a procurar, a encontrar qual é o teu espaço, qual é o teu momento na vida, o que você veio fazer aqui. Ao mesmo tempo, essas dificuldades, e a gente tem uma memória curta, eu queria convidar você a pensar em quantas dificuldades, quantos problemas você já enfrentou para chegar onde você está hoje. Quantas situações mais difíceis do que agora, nesse momento, você já enfrentou para chegar onde você está hoje. Então hoje é uma conversa de reflexão, de pensamento, né? Eu fiz um videozinho agora há pouco, coloquei no Instagram lá, um vídeo de 3 minutos, que eu falo também sobre isso, que tem gente que ele estuda para ficar repetindo, é meio papagaio, né? Então ele fica repetindo citações de um monte de gente para justificar a sua não ação. Como é que é isso, né? É aquela pessoa que fala, ó, segundo fulano de tal coisa diz assim, segundo Beltrano, tal coisa. Ele está sempre citando alguém. Então, como é uma pessoa famosa, conhecida, normalmente a gente acaba não retrucando, porque, afinal de contas, eu não vou discutir com Descartes, eu não vou discutir com Spinoza, eu não vou discutir com um prêmio Nobel, eu não vou discutir com um grande físico, né, citações que ele colocou. Só que quando eu passo a minha vida apenas repetindo, né, citações alheias e não coloco a minha opinião, eu acabo sendo uma pessoa que eu não tenho personalidade. O que você pensa? Né? Na hora que você fala assim, alguém pede para você falar, fala de você, o que você pensa, o que você sente, você acaba não falando nada, de tanto que você perde tempo citando pessoas famosas, decora livro de pensamento, mas fica vazio, porque não é você. É melhor falar alguma coisa simples, até mesmo enrolada, até mesmo com erro de português, mas seja seu, do que ficar citando, né, pensamentos de tanta gente que não é seu, né? E isso não é legal, isso não é bom. O bom é a gente entender qual é o nosso papel no mundo, o que a gente está fazendo aqui e falar o que a gente pensa, né? Por que eu não posso discutir, não posso ir contra o que um grande pensador falou? Quem disse que te impede? Mas ele é um grande pensador. Ele é um grande pensador porque ele citou alguma coisa sem ficar se preocupando com o que iam dizer dele, né? Ou não, ele falou o que ele pensou, pronto, acabou. Então a gente tem que aprender a fazer isso. E a vida também é assim. As dificuldades vêm, os problemas vêm para nos convidar a gente mudar de postura, mudar de atitude, encontrar as respostas, né? É claro que a gente vai ter um monte de dificuldade, sofrimento, não é fácil, e eu estou falando por vivência própria, pelas dificuldades, né, que eu vivenciei, que não é fácil, mas se não for assim, como é que a gente vai superar as dificuldades? Se a gente não encarar frente a frente os problemas, como é que a gente vai encarar as dificuldades? Eu gosto de usar um exemplo assim. Eu pratiquei judô durante muito tempo, né? E o meu sensei, ele nas aulas, ele falou uma coisa assim que eu sempre guardei, que a grande diferença assim do judô para a maioria das outras lutas é que numa grande parte das artes marciais você mantém teu adversário à distância, né? Ou você o ataca, mas sempre à distância. O judô, você tem que puxar teu adversário, né? Você tem que trazer o problema para você, o seu adversário para você, né?
E aprender, a primeira coisa que a gente aprende é cair, né? A gente não aprende a se defender, a gente aprende a cair para não se machucar com os tombos, para não se machucar com os golpes. E depois de um tempo, você aprende, o teu corpo aprende tanto a cair que você deixa de cair, né? Você consegue manter mais tempo de pé. E quanto mais você vai treinando e vai aprendendo isso, né? Se tiver uma ponta da tua unha no tatame, você não é derrubado. É impressionante. Se você tiver 1 milímetro do teu corpo tocando o tatame, ninguém te derruba. Isso a gente aprende na prática. A gente aprende a cair. E quando levanta, se perdeu, cumprimenta o teu adversário, cumprimenta todo mundo, seja educado, né? E é assim a vida. Se a vida te derrubar, levanta. Te deve derrubar, levanta, porque uma hora ela não vai te derrubar mais. Mas aprenda a cair, né? Aprenda a se levantar nos momentos de adversidade, de problemas, tudo isso. E é isso que a gente está sendo convidado. A vida está convidando a gente a aprender a cair e levantar, sabe? Olhar para frente e falar, eu tenho condições de superar as dificuldades vão vir e a gente vai superar. E a gente vai ter que aprender também uma coisa muito difícil, que é aprender a pedir ajuda, né? É um momento onde a gente precisa aprender a pedir ajuda para parentes, para amigos, né? Porque senão a coisa não vai. Você tem que chegar e falar, olha, eu estou precisando, a coisa está difícil. Então é um momento muito de solidariedade, da gente se ajudar um ao outro, de comprar o produto do outro, de divulgar o serviço do outro. No sábado, agora eu fiz minhas atividades num quarto que eu tenho aqui, tá todo mal acabado ainda, não tem luz, nada. E como eu estou fazendo umas obras aqui em casa, eu não pude usar no sábado. E a minha internet não pegava naquele quarto, né? Eu falei, como é que eu vou fazer se a internet não pega aqui? Eu entrei em contato com a minha vizinha, com a Júlia, né? E falei, ó, Júlia, o meu quarto não pega aqui, me passa o código da sua internet, porque a tua pega aqui no quarto, a minha não. E ela prontamente me passou o código, né? E a Júlia, ela trabalha fazendo material de festas, né? Faz bolo, essas coisas todas. Enfeite para bolo, material de festa. Fez um material também para mim o ano passado, quando eu fui fazer uma atividade de treinamento aqui, que eu estava começando a montar meu espaço. Ela fez umas coisas que eu encomendei para ela. Entendeu? Então a gente precisa aprender a pedir ajuda. Eu estou procurando aqui ver o nome do negócio, do empreendimento dela, né? Para divulgar aqui. Então a gente precisa aprender a divulgar, né? Deixa eu ver se aqui é isso mesmo. Encantos da Julita. Deixa eu ver se aqui. Se eu não achar aqui, depois eu vou passar. Mas ela faz. E ela passou. E é uma pessoa que, né, que tá aí batalhando, tá lutando, tudo isso, né? Encantos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, não importa, daqui a pouco eu encontro. Se eu não encontrar aqui depois, eu passo para vocês. Na live de amanhã eu passo o nome dela. Mas eu fui lá e fui pedir ajuda porque eu precisava. E a gente precisa olhar e falar, olha gente, eu preciso de ajuda, né? Para divulgar o trabalho, ajuda para divulgar o que está acontecendo, né? Já tive amigas que trabalham comigo, estão empreendendo em momentos novos, né? E que pedem ajuda para divulgar. Eu também faço isso. Então está na hora da gente se ajudar um ao outro, divulgando o trabalho do outro, falando, olha, a minha vizinha faz isso, o meu vizinho faz aquilo, olha, se precisa de alguma coisa, tem uma pessoa perto de mim que faz tal coisa. É assim que a gente vai gerar uma nova sociedade também. E uma sociedade não só no ambiente, na questão financeira,
mas na questão emocional, né? Na questão de ajudar um outro. Porque quando você está desempregado, você está sem questões, está com a questão financeira complicada, a tua vida emocional fica difícil. Né? Eu já falei isso várias vezes aqui em alguns locais, mas infelizmente as pessoas muitas vezes não deram atenção ao que eu estou falando. Mas já não é de hoje que a gente tem pessoas, né, que estão necessitando e não tem o perfil daquela pessoa necessitada, vamos dizer assim. São pessoas que tiveram um trabalho remunerado muito bom, que tem uma boa casa, que tem carro, tem tudo, mas perdeu o trabalho e não está encontrando trabalho, né? E essas pessoas estão passando necessidade, estão passando precisando de alimentação, de cesta básica, tudo isso, e quando vão pedir, mas você olha aquela pessoa bem vestida, aquele negócio todo, acha que ela não precisa. A gente julga as pessoas pela roupa, pela aparência, e acha que não precisa. E essas pessoas estão precisando. Tem muita gente aí que não está conseguindo sobreviver, vamos dizer assim. Está sobrevivendo muito mal, porque a vida, sabe, a qualidade de vida mudou muito. Né? Ela saiu de um nível muito alto para um nível que de falta de dinheiro. A gente não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para ver como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Esses amigos, essas pessoas que estão próximas a ter uma qualidade de vida melhor, auxiliar de algum jeito. E a gente está tendo muitas pessoas assim, né? A gente está tendo muito empresário, pequeno empresário que fechou seus negócios, que está sem dinheiro para manter sua própria família, mas pagar os seus funcionários. Outros que tinham seus pequenos negócios não estão conseguindo pagar aluguel. Enfim, é um monte de situação que a gente precisa começar a olhar de outra maneira. Então, como é que a gente pode mudar tudo isso? Como é que a gente pode transformar esse período difícil que nós estamos vivendo? Né? Primeiro de tudo, trabalhando a solidariedade. Solidariedade em divulgar, em falar, em ajudar, em fazer, sabe, de alguma forma, ajudar essas pessoas, a gente mesmo, a passar esse momento difícil. É hora, eu me lembro de uma palestra que eu assisti há algum tempo atrás, onde o nome da pessoa é Sofia Esteves. Se vocês tiverem oportunidade, ela é dona de uma grande agência, que agora no Rio acho que é DM, e ela conta que quando teve a questão do plano cruzado, todo mundo ficou com R$ 150, e um amigo dela, na época, ligou para ela e falou: olha, você está enfrentando a tua primeira crise, senta aí que eu vou te orientar do que você tem a fazer. Né? Então aí ele falou para ela: olha, esse é o momento de você fazer, não dispensar os seus clientes, é momento de você fazer até trabalho de graça para o seu cliente, é momento de você ajudar o seu cliente e ajudar você mesmo, porque está todo mundo na mesma dificuldade. É hora de você criar atividades novas, mudar posicionamentos, mas estar perto do seu cliente, estar perto das pessoas, sabe? É fazer o bendito do network, que as pessoas acham que é banal, mas não é. O que é isso? É a sua teia de conhecimentos, a tua teia de amigos. É falar para as pessoas: olha, eu vou começar a fazer tal coisa, sabe? Mas fazer bem feito também. Não adianta querer fazer um produto mal feito, não. Faça algo bem feito, bem elaborado, seja bem feito, né? Bonito, que você vai conseguir vender o teu produto. Não por caridade, mas porque ele é bom. Né? E quem é bom no que faz, ele se estabelece. Muitas vezes o que não tem é uma boa comunicação. E eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso trocar ideia com as pessoas, eu preciso dizer para as pessoas: olha, a situação é essa. Né? Então a gente passa por momentos difíceis, passa por situações complicadas, mas a gente tem que aprender a ser original. Né? Não é momento da gente fazer cópia de nada. Não é momento de você ficar fazendo o que todo mundo faz, porque está dando certo com outros, você acredita que vai dar certo com você. Não é isso. Né? Neide, peço que coloque em suas orações, pois vou operar do outro. Neide, vou colocar já, tá? Vê agora aqui, vou te colocar nas nossas orações, Neide Andrade.
Então, sabe, a gente precisa aprender a falar, a pedir, a comunicar e falar o que está acontecendo com a gente. Precisa investir em conhecimento, em informação, precisa ser usado, precisa de um monte de coisa. Mas acima de tudo, né, a gente precisa ser solidário. É momento de ser solidário, é momento de a gente ver como é que a gente pode ajudar as pessoas, como é que a gente pode auxiliar quem está próximo a gente, como é que a gente pode abrir espaço, né, para auxiliar as pessoas. Quando você ajuda os outros, sabe, as coisas também vêm te ajudar, as coisas vão acontecendo perto da tua vida. Então é isso que a gente vem fazendo nesses dias aí, nessas lives que eu venho fazendo com vocês esse tempo todo, é conversando sobre isso. O momento está difícil, mas não é momento de ter medo, é momento de pedir ajuda, de comunicar, é momento de informar as pessoas, olha, o meu amigo está fazendo isso, está fazendo aquilo, vamos ajudar, vamos cooperar. É momento de estudar, é momento de se esforçar, não ter vergonha de falar, olha, eu não tenho, me ajuda, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos trabalhar juntos, vamos criar uma forma de entender também que é o seguinte, a gente ajuda as pessoas, mas não faz propaganda disso, tá? Propaganda que eu falo, tipo cesta básica, alimento, ficar falando, não, eu ajudei tal pessoa, eu dei dinheiro para ela, não, isso não é ajudar, isso daí é outra coisa, tá? A gente pode ajudar em silêncio, a gente pode ajudar de uma forma caridosa, de várias maneiras, mas não colocando a pessoa de uma forma que venha humilhá-la, venha trazer transtorno para ela. Não é esse o objetivo. Então, ser solidário, aproveitar a internet está, gente, com um monte de curso online gratuito, muito bons, que você pode estudar, pode fazer. Se oferecerem ajuda para você de alguma forma, né, tenta se adaptar para poder receber essa ajuda. Sabe? Eu vejo o seguinte, muitas vezes você quer ajudar as pessoas, mas a própria pessoa muitas vezes não se esforça para isso, né? Então a gente tem que aprender a se ajudar também, a falar, olha, não tá legal, não tá bacana, como é que a gente pode fazer para melhorar? São atitudes assim que vão fazendo a gente ter uma vida melhor, uma forma de ver a vida muito mais interessante. Mas, gente, vamos largar de ficar, sabe, sendo papagaio, ficar repetindo a mesma coisa, que aquele discursozinho. Mágica não existe. Tanto é que o mágico ele é ilusionista. Mágico é ilusão. Não é assim que nada se resolve da noite para o dia. Né? Ninguém vai achar uma lâmpada mágica, a lâmpada de Aladim, e vai sair um anjo, um gênio e vai fazer todos os seus desejos. Não é isso. A gente precisa de trabalho, determinação. As mudanças não ocorrem porque você fica falando, né, só palavras positivas, que não adianta. Tem que ter uma atitude positiva, tem que ter um comportamento positivo, tem que ter uma determinação, tem que ser resiliente, tem que compreender, tem que lutar, batalhar para que as coisas mudem na sua vida. Então o espaço, né, essa conversa aqui hoje não é uma conversa longa, é uma conversa de reflexão, é uma conversa para que a gente acredite, né, na gente mesmo, batalhe. Como eu falei, eu estava pensando que eu ia perder X, e eu comecei a pensar, por que eu não posso pensar em ganhar X ao quadrado, Y ao cubo, enfim, eu posso fazer alguma coisa para transformar um momento negativo meu num momento de crescimento, de posicionamento, de transformação. E é isso que eu estou procurando, é isso que cada um de nós aqui a gente está procurando. Se transformar, pegar esse momento difícil, essa situação difícil e mudar, né? Realmente mudar. Mudar para melhor, mas sozinho não dá, né? A minha grande mudança de vida, ela vai acontecer, está acontecendo, porque pessoas me ajudam, porque pessoas gostam do meu trabalho, porque pessoas se sensibilizam com o meu discurso, com o que eu estou falando e pela honestidade com que eu falo. Mas muitas vezes também a gente vai passar por grandes dificuldades. Se a gente for contar aqui as inúmeras vezes, as inúmeras dificuldades que a gente passou na vida e a gente está aqui, né, falando, trabalhando, mas, como eu falei, esse momento é o momento único, porque é esse momento, né?
e vão aproveitar agora para se transformar, para mudar e para se tornar uma pessoa que realmente valha a pena, né? Porque eu preciso valer a pena para mim e para os outros, senão a coisa fica muito difícil, né? Então vamos pensar nisso, né? Fazer o bem sem dizer a quem. É bem por aí mesmo, esse negócio de ficar tirando foto aí, fazer bem dos outros tirando foto, essas coisas todas, não é muito legal não, né? Não é isso que as coisas funcionam. Então, gente, o que eu queria falar para vocês hoje é isso, né? Eu estou fazendo lives curtas, tal, né? Porque é mais fácil para as pessoas assistirem, prestarem atenção e também eu acho que é mais efetivo. Então, amanhã a gente tem aula, né? Curso preparatório, na quinta a gente tem outra atividade. No sábado, às 8h30, eu estou com um grupo de terapia, né? Ele acontece na sala do Meet, das 8h30 até as 22 horas. Então, estou hoje com 4 pessoas lá fazendo, já fomos para o segundo encontro. Está aberto, né? Quem quiser participar, é só falar comigo, eu passo depois o endereço da sala. Não vou abrir para muita gente, porque senão a gente perde a proximidade das pessoas, fica uma coisa muito, né, muito massificada. Isso sabe, não fica legal. Então a gente é um grupo pequeno, 4, no máximo 6 a 7 pessoas no máximo que vai participar do grupo. Mas já temos 4, está indo muito bem, é o segundo encontro, foi legal, bacana, e nós vamos continuar fazendo isso daí, né? Na hora de se reinventar e fazer diferença, realmente, né, Dimas? A gente tem que se reinventar, né? Então, deixar para trás, Neide, é a mesma coisa, né? Não mostra a realidade de ninguém, né? Então, Neide, eu marquei o seu nome aqui, tá, Neide? Não esqueci não, já vou passar para o nosso grupo de oração, para poder ajudar também. A gente precisa se reinventar, encontrar novos caminhos. Nem sempre a gente tem que falar as coisas que as pessoas às vezes estão a fim de ouvir, mas muitas vezes a gente tem que falar coisas que é necessário ouvir. Então a gente tem que estudar, fazer curso, fazer atividade, acreditar. E tá difícil, mas conversa com a família, conversa com os amigos, me dá um apoio e que a gente se junta. A gente sempre, nós, né, nós brasileiros, a gente sempre foi muito solidário um com o outro, né? A gente não deixa o irmão passar necessidade de jeito nenhum. A gente dá um jeito, vai lá e auxilia e ajuda. Então é assim que a gente vai mudar a nossa realidade, nos tornando mais solidários, mais humanos, né? E ajudando mais as pessoas. Então eu vou pedir para vocês que divulguem esse canal, que divulguem essas lives, compartilhem com as pessoas, compartilhem com os amigos. Entre lá no YouTube, se inscrevam, tem o sininho lá, né? Toque, né, para receber os vídeos, no Instagram. Eu estou fazendo tudo isso para quê? Porque quanto mais visibilidade, mais pessoas vendo os nossos vídeos, mais pessoas conhecendo a nossa história, mais a gente consegue de alguma forma ajudar as pessoas, mais a gente consegue levar uma boa nova, uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, de motivação para as pessoas. Tá bom? Tenha uma noite muito legal, muito bacana, e que a gente se encontra amanhã, 9 horas, e mais alguns dias da semana. E tenha uma noite maravilhosa, fiquem com Deus. E qualquer coisa, deixem aqui os seus recadinhos aqui na página que eu leio, depois eu entro em contato, né? Não falei com todo mundo, porque como eu disse, não consigo ver todo mundo aqui na página, mas vocês estão no meu coração, e a gente vai estar continuando trabalhando juntos, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, 9 horas, tá certo? Até mais.